E aí, meu povo, hoje eu vim falar de restrição calórica e jejum intermitente. Qual a melhor estratégia? Então, gente, antes de começar a falar qual a melhor estratégia a adotar, eu vou falar um pouco, explicar o que é o jejum intermitente e o que é a restrição calórica, né? A restrição calórica nada mais é do que você diminuir a quantidade do seu aporte calórico total daquele dia de 25 a 30%, certo? Então, se você, sei lá, faz uma dieta de 2.000 calorias, então você vai retirar de 25 a 30% dessa quantidade de calorias, vai restringir durante todo o seu dia o seu aporte calórico. O jejum intermitente, ele pode ser de 4 tipos, tá? O primeiro tipo é o jejum em dias alternados. Então eu escolho alguns dias da semana e durante aqueles dias eu faço um jejum mais prolongado. Esse jejum dura em média de umas 15 a podendo chegar até 20 horas por dia, certo? Existe outro tipo de jejum que é o jejum, a alimentação com restrição de tempo. Então você escolhe, digamos assim, uma janela de tempo em que você pode se alimentar e as demais horas você fica em jejum. Geralmente esse jejum dura de 4 até 12 horas. E existe também o jejum do Ramadã, né, que é da cultura da religião islâmica, e eles realizam durante um mês esse tipo de jejum. Eles só se alimentam após o pôr do sol e antes do nascer do dia. Essa é a janela que eles se alimentam, certo? E as demais horas eles ficam em jejum. Então, inclusive, teve um estudo, né? Tiveram alguns estudos com esses povos e viram que houve uma melhoria do perfil lipídico e glicídico das pessoas que eram adeptas ao Ramadã. De maneira geral, tanto a restrição calórica quanto o jejum intermitente, ele é responsável por diminuir a massa corpórea. Não apenas a massa gorda, como também a massa magra, tá? Alguns estudos mostram que essa massa magra, ela foi preservada. Porém, a dieta ela precisa ser controlada para que haja essa preservação da massa magra. Caso não haja, como os estudos que eu peguei aqui hoje para vocês, não houve esse controle da dieta, então houve também perda de massa magra junto com a gordura. Além disso, houve uma melhoria dos marcadores inflamatórios. Então, houve uma redução desses marcadores inflamatórios, e a gente pode citar a interleucina 6, o TNF-alfa, tá? E também uma melhoria do perfil lipídico daquelas pessoas que adotaram tanto o jejum intermitente quanto também a restrição calórica. Houve uma diminuição aí dos níveis de triglicerídeos, do colesterol total, tá? Então, de forma geral, essas são os principais benefícios de quem adota esses protocolos, né? Há também uma melhoria do perfil glicídico, certo? Houve uma diminuição da resistência insulínica devido ao aumento da sensibilidade à insulina. Então, pacientes aí que estão, por exemplo, em estados de são pré-diabéticos, né? Então, eles podem também fazer uso dessas estratégias para melhorar, diminuir a resistência insulínica e aumentar essa sensibilidade. Bom, Ana, então, qual seria as principais diferenças aí entre essas duas estratégias, tá? Bom, nos estudos que eu peguei, eu peguei 2 estudos de revisão, de meta-análise, e eles mostraram que quem era adepto do jejum intermitente teve uma redução maior da circunferência da cintura, bem como uma melhoria ainda maior do perfil lipídico. Então houve uma redução maior do colesterol total, uma redução maior dos níveis de triglicerídeos, tá? E com isso, e houve também uma redução maior da massa gorda e uma preservação maior da massa magra. Então, esses foram as principais diferenças, digamos assim, para quem adotou o jejum intermitente, para quem adotou a restrição calórica. Porém, por mais que o jejum intermitente tenha trazido, digamos assim, umas melhorias mais significativas que a restrição calórica,
A longo prazo, o jejum intermitente ele não se torna tão viável, porque esses indivíduos que fizeram, né, adotaram esse protocolo, eles sentiram muita fome durante esse processo, que ocasionou dores de cabeça, porque entenda, depois de 12 horas mais ou menos de jejum, quando já acabou o glicogênio hepático, as gorduras elas vão começar a ser oxidadas, liberando assim corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles são responsáveis também por essa dor de cabeça. Então, a longo prazo, o jejum intermitente ele se torna mais inviável, de maior dificuldade de aderência do que a restrição calórica, tá? Os estudos também apontaram que os indivíduos que já são idosos, eles têm uma maior facilidade e é mais recomendado que eles adotem um protocolo de restrição calórica ao invés de jejum intermitente. Então, acho que são essas as principais observações que esses estudos trazem. E aí fica a pergunta, qual estratégia eu devo adotar, Anis? Você me falou que o jejum intermitente tem aí uma melhoria, digamos assim, mais significativa que a restrição calórica, tanto na perda de peso quanto na manutenção da massa magra. Não quer dizer que não houve perda de massa magra, houve. Porém, ela conseguiu preservar mais do que a restrição calórica. Mas e aí? Qual a melhor estratégia? Isso vai depender unicamente do paciente, né? Ele que vai me dizer. Se é um paciente que já tem uma facilidade maior de passar horas sem se alimentar, então a gente pode adotar um jejum intermitente. Já se for um paciente que depois de 3, 4 horas já começa a sentir muita fome, então há uma dificuldade maior de aderência do jejum intermitente, então a gente adota a restrição calórica. Ambas vão trazer benefícios para o nosso organismo aí na prevenção e no controle da obesidade, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Já sabem, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e deixem aí os comentários que vocês acharam. Até a próxima!